Olá, querido. Quero declarar que a graça do Senhor é sobre a sua vida, por esse dia maravilhoso que Ele nos deu para que nós possamos vivê-lo. Quero compartilhar com você hoje a palavra de Deus que está no livro de Abacuque, que fala a respeito do projeto de restauração de Deus à nação de Judá. Capítulo 1, a palavra diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque estava aqui falando com Deus a respeito da situação daquela nação, de como aquela nação havia se distanciado dos princípios de Deus. Tudo que Abacuque queria era que Deus trouxesse um avivamento sobre aquela nação e que houvesse uma mudança em todo esse quadro que se desenrolava. Mas, diferente daquilo que Abacuque esperava, Deus anuncia a ele, a partir da sua graça, entenda, a justiça, sim, a disciplina necessária para que o povo, então, viesse a se voltar para Deus. No capítulo 3, a partir do versículo 2, Abacuque se posiciona diante daquilo que Deus está falando para ele, diante das declarações de Deus. E ele fica muito assustado com aquilo que Deus está trazendo. Diz assim a palavra: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. No versículo 5 ele diz: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. No versículo 12 diz: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Queridos, nós estamos também perplexos diante de tudo que tem acontecido conosco. Mas assim como nos dias de Abacuque e nos dias de hoje, nós entendemos que nós precisamos de uma restauração na nossa sociedade de modo geral, na igreja e fora dela. Nós precisamos de mudança, nós precisamos de restauração. E Abacuque aqui não estava entendendo o caminho que Deus havia escolhido para realizar essas mudanças. Ele estava perplexo, ele estava amedrontado, ele estava assustado, porque Deus havia levantado uma nação, a nação da Babilônia, para vir contra a nação de Judá e trazer o juízo de Deus sobre a nação de Judá. Mas tudo isso no propósito de que essa nação retornasse aos seus princípios, retornasse aos princípios da lei, aos princípios do Senhor. Nós queremos um avivamento sobre a igreja do Senhor, nós queremos um avivamento na terra, nós queremos mudança, nós queremos salvação, mas nós precisamos entender que o coração do homem ficou embrutecido, o coração do homem afastou-se de Deus. E era necessário, assim como Deus fez naqueles dias, fazer nos dias de hoje, aonde as nações parassem, aonde as nações ficassem perplexas. Diz o versículo 6, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. É isso que Deus está fazendo conosco hoje. Deus está sacudindo as nações. E o caminho que Deus escolheu para fazer isso é aquilo que está no versículo 5, que diz: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. É difícil para nós entendermos, mas nós precisamos aceitar a soberania de Deus e compreender que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus não se move pelas circunstâncias, mas as circunstâncias, elas obedecem às ordens de Deus. É Deus quem determina tudo aquilo que vem a acontecer, porque Ele é soberano. Nós temos entendido e visto Deus parando as nações para que os homens possam retornar à presença dEle, para que os homens possam retornar aos seus princípios, aos seus valores.
como eu disse, os homens distanciaram-se de Deus. Os homens buscaram os seus sonhos pessoais, os homens buscaram os seus acúmulos de riqueza, os seus acúmulos de bem, enfim, os homens se voltaram para si mesmo e colocando em segundo plano a Deus, aonde o ter passou a ser mais importante, mais valioso do que o ser. E nós precisamos entender que antes de tudo, nós precisamos ser como o Senhor é. A palavra diz no livro de Efésios, no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aquilo que nós precisamos viver e imitar são os princípios do próprio Deus, os princípios da palavra de Deus, não os princípios que o mundo nos oferece. Romanos capítulo 12, a palavra está nos falando que nós devemos ter a nossa mente transformada pela revelação que vem da palavra de Deus, que nós não devemos nos moldar ao mundo, mas antes nós devemos ter as nossas mentes transformadas. A igreja do Senhor precisa disso. A nação de Judá aqui havia se afastado, havia tomado para si os princípios dos outros povos e não os princípios da lei do Senhor. Então acredite, se estamos vivendo e enfrentando o que estamos enfrentando, é porque esse resgate se faz necessário. Mas veja bem, a partir do momento que Abacuque compreendeu o mover de Deus, compreendeu o propósito de Deus, ele pôde descansar e pôde se incluir dentro desse propósito. Ainda no capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus diz assim, Abacuque menciona, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Veja bem, ele declara, não morreremos. É isso que nós precisamos entender. Nós temos um propósito a ser cumprido, que é implantar o reino do Senhor na terra. Mas primeiro Deus precisa trazer e fazer com que este reino seja real nas nossas vidas. Então, o medo de muitos é o medo da morte. Mas Abacuque entendeu aqui que Deus tinha um propósito na vida dele e assim como ele, nós precisamos viver pelo propósito de Deus. E aí descansar no Senhor, confiar nele. Ele diz ainda que o justo viverá pela fé. E sabe, esse é o momento em que nós precisamos mais do que nunca viver pela fé e declarar as obras do Senhor, declarar a soberania do Senhor, declarar que o Senhor tem um controle sobre todas as circunstâncias. Apesar de nós não entendermos claramente os métodos que Deus usa, mas nós precisamos confiar nele. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos viver esta vontade, nós precisamos descansar nesta vontade e confiar num Deus que nos ama. Ele diz ainda que Ele é que sabe quais são os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, que são pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas nós precisamos entender a sua soberania e a necessidade de que Deus traga disciplina sobre os homens. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, o Senhor fala através da sua palavra, dizendo que Ele corrige, que Ele açoita ao filho que lhe é dado, para que então aquilo que está de errado seja tratado e corrigido das nossas vidas. E se nós não passarmos pela correção, nós então não somos filhos legítimos do Senhor. Nós precisamos entender isso. Tudo que Deus quer é restaurar o seu povo, a sua igreja, é restaurar as nações, para que então de fato a justiça possa ser vivida na terra. E então nós poderemos declarar como Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do abrisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da coça e me faz andar altaneiramente. Sabe, querido, você precisa ter esse Deus e confiar nele. Se você ainda não tomou uma decisão,
Entregue a sua vida para o Senhor, confie nele, ele está na direção de todas as coisas, e a paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração.